Salve, torcedor vascaíno. Bom dia. É um prazer estar com você por aqui, mesmo depois da derrota do Vasco de ontem à noite. Temos muito o que conversar. E antes de eu começar a minha resenha por aqui, já vou pedir um favor para você. Tá vendo esse QR Code que você tem aí no cantinho da tela? É do novo patrocinador aqui do canal Atenção Vascaínos, o Zé do Cash, que é uma plataforma 100% regulamentada pelo governo brasileiro. Seja para se divertir em esportes ou com partidas ao vivo. Você pode ficar tranquilo sabendo que aqui é tudo dentro da lei. Uma plataforma sem rollover, as melhores odds do mercado, suporte 24 horas, grupos de WhatsApp para você poder trocar essas informações sobre os jogos, sobre as odds, enfim. Lembrando que é só para maiores de 18 anos e faça aí com responsabilidade. Valeu, galera. Dá aquela moral, escaneie aí o Zé do Cash, que eu tenho certeza que você vai se surpreender com as odds dessa casa regulamentada. Então, torcedor vascaíno, eu espero que quem chegou até aqui, porque no meu último Acorda, na segunda-feira, eu fiz uma provocação quanto ao trabalho do Rafael Paiva, falando no título, fica ou sai. E hoje eu coloco aqui, fim de um ciclo. Só que lá na segunda-feira, muita gente não chegou no final do vídeo e foi para o comentário deixar claro que eu estava pedindo a saída do Rafael Paiva. Muito pelo contrário. Eu acho que eu trouxe os argumentos para quem, naquele momento, queria que ele ficasse, vários argumentos, e pouquíssimos para aqueles que desejam a saída do Rafael Paiva. Só que de segunda até hoje, sexta-feira pela manhã, mudou muita coisa. E ontem, eu vou falar da bola rolando já já, na coletiva, eu acho que ficou bem claro que o Rafael Paiva não será o nosso comandante no ano de 2025. Quando ele deixa claro que é muito grato por tudo aquilo que o Vasco proporcionou a ele, quando ele dá a letra que ele nunca viu uma torcida para vaiar tanto jogador quanto a torcida do Vasco vaia, eu acho que ele já está meio que se despedindo do torcedor e algumas coisas que estavam guardada como uma frase dessa, ele acaba soltando. E ontem a gente até imaginou, num determinado momento, que ele até poderia não fazer mais parte da comissão técnica do Vasco, porque a coletiva demorou aí 1 hora. Algo que nunca aconteceu desde que o Rafael Paiva assumiu o comando do Vasco. Falando da bola rolando, no dia de ontem, ele fez uma alteração que surpreendeu muita gente. Ele colocou aí o Galdames no lugar do Hugo Moura. E o Leandrinho também fazendo uma dobra aí pelo lado esquerdo com o Piton. No restante, não tinha assim mudanças drásticas. A linha defensiva é aquela que ele tem como titular da equipe do Vasco: Léo Jardim, PH, João Vitor, Léo e Piton. Essa mudança no meio de campo aí, com a entrada do Galdames no lugar do Hugo Moura. Lá na frente, uma outra alteração que ele fez, e eu acho que ontem ficou bem claro por que ele segurou tanto essa minutagem para o Maxime, porque me pareceu que é um jogador que ainda está em adaptação e ontem foi muito mal. Um jogador que não conseguia dar prosseguimento às jogadas, um jogador que não conseguiu dar o controle que ele imaginava. Aliás, ontem, no intervalo do jogo, no canal Atenção Vascaínos, eu falei que na coletiva o Rafael Paiva iria deixar claro que ele colocou o Maxi para ter posse, para ter controle. E tem coisas assim que começam a ficar cada vez mais claro. E isso me incomoda. Quando eu começo a decifrar muito fácil o que vai acontecer numa coletiva, é porque o discurso já está pronto. E não é o legal você ter um discurso pronto. É legal você ter um leque de opções. E ele fez essa opção pelo Maxi no lado direito, e o Maxi acabou ficando muito solitário. Primeiro tempo ontem muito abaixo, teve muita dificuldade. A equipe do Vasco chegava e chegava muito pelo lado esquerdo, até porque tinha o Payet que caía por ali, Leandrinho e Piton. Então formava um triângulo ali no último terço de campo que conseguia envolver a equipe do Internacional. E o Vasco tinha facilidade de chegar pelo lado esquerdo. Já
pelo lado direito. O PH segurou um pouquinho mais, porque sabia que tinha o Wesley ali, um dos principais atacantes dessa equipe do Internacional. O Maxi ficou lá na frente. O Galdames não tem essa força para encostar no Maxi e vir por lá. E nós temos um centroavante, que eu vou falar daqui a pouco, que tem muita pouca mobilidade. Então, basicamente, a equipe do Vasco ficou uma equipe de jogar somente pelo lado esquerdo no primeiro tempo. No intervalo, a gente até imaginava aí que ele poderia fazer algum tipo de alteração, principalmente sacar o Max, não fez, e com 10 minutos do segundo tempo, acho que foi o primeiro erro do Paiva. Ele já saca os dois extremos do Vasco. O Max precisava sair, ok, mas ele não precisava ter tirado o Leandrinho, porque ele tira esses dois jogadores, coloca o Ryan e coloca o Emerson Rodrigues. E a partir desse momento, o Vasco já começa a ficar confuso dentro de campo. E a jogada que dá origem ao gol do Internacional é a jogada de uma equipe que quer sair jogando e não dá conta. O Léo Jardim sai com o Piton, que acaba tocando a bola pro Emerson Rodrigues. O Emerson Rodrigues não tem ninguém para ele fazer essa devolução. No máximo, poderia carimbar no Piton. O Léo tá parado dentro da área, não reage quando o Piton dá o passe. O Piton, quando passa no Emerson Rodrigues, também não reage. Então fica um buraco ali pelo lado esquerdo na saída de bola do Vasco. A bola acaba sobrando para o Léo ainda, que tenta cortar, mas o Léo, infelizmente, sempre que ele tenta cortar, a bola acaba sobrando no pé do jogador da outra equipe, e o jogador dessa equipe, quando finaliza, faz o gol. É inacreditável como o Léo, infelizmente, todo o erro dele próximo à área, e eu nem sei se dá para chamar de erro, porque ele vai chutar a bola para frente, a bola pega no jogador do Internacional e sobra para outro jogador que acaba fazendo o gol. Enfim, o Internacional faz 1-0. Aí bate o desespero no Rafael Paiva, ele se vê na obrigação de colocar o Coutinho dentro de campo, e como ele já tinha trocado os dois beiradas, não dava para deixar mais o Payet dentro de campo, que aliás fez um bom primeiro tempo. Então ele coloca o Coutinho e coloca também o Hugo Moura aí na vaga do Galdames. Aí a equipe do Internacional se fecha lá atrás e o Vasco abusa de cruzamentos dentro da área. Ontem, 35 bolas alçadas na área, não é algo de uma equipe que ficou 10 dias treinando. Ou você começa a criar mecanismo para chegar nesse último terço e ter qualidade no cruzamento para que o Verratti entra no jogo, para poder entrar no jogo, ou você tem que começar a criar um outro mecanismo sem o Verratti. Ontem, no segundo tempo, numa saída errada do Rocher com os pés, o Verratti teve a possibilidade do empate e, infelizmente, nem finalizar o Verratti conseguiu. E ontem teve muitos momentos, e o Paiva até fala isso na coletiva, que tinha uma diagonal para ser feita, mas o Verratti não consegue, não tem essa característica. E só para deixar claro aqui, torcedor, eu não estou aqui para ser ingrato com o Verratti, eu não estou aqui para dizer que o Verratti não serve, eu não estou aqui para dizer que o Verratti tem que ser banco eterno. O que eu quero deixar claro aqui é que não pode passar 100 minutos, que é o que tem uma partida hoje, tentando um modelo de jogo que não funciona. Você entra no primeiro tempo, você tenta as bolas alçadas na área, aquilo não está respondendo, por que não mudar? Por que não trocar? Dentro do último recorte que o Vasco teve de bom futebol nos últimos jogos, foi o jogo contra o Bahia. Será que é só coincidência que o Verratti não estava? Ou será que o Vasco consegue colocar a bola no chão e ter um melhor modelo de jogo sem esse centroavante de área? Eu acho que esse debate a gente tem que ter, e não precisa ter milindre para ter esse tipo de debate. Eu acho que a gente pode conversar, inclusive, acredito que seja até o meu tema do Faísca Tá On de amanhã de manhã. Começar a falar sobre essa questão do Verratti, que assim, é algo que muita gente pode falar, até poucos dias o Verratti era um craque, hoje já não serve mais. Futebol não se comenta assim, não é 8 ou 80, não é um craque hoje e amanhã um jogador que não serve mais. É um jogador que serve muito para ter no elenco. Agora, a partir da hora que esse jogador não consegue dar uma finalização em 3, 4 jogos, não consegue criar momentos que possa atacar o adversário, por que não mudar? Inclusive já para domingo no jogo contra o Corinthians. Torcedor, há mais de 300 minutos que o Vasco não faz um gol no Campeonato Brasileiro da Série A. Se alguém acha que isso é normal, que isso é correto, que não está na hora de ver uma outra alternativa, eu já acho que já passou da hora de ver uma outra alternativa. Se não de início, mas pelo menos no decorrer do jogo. E para encerrar hoje aqui, volto ao início do meu debate falando sobre o fim do ciclo. Uma pena. Acho que o trabalho do Rafael Paiva é um trabalho positivo à frente do Vasco, um cara que pegou a equipe numa situação deplorável, uma equipe que perdia de 4-0 para o Criciúma, aliás, era a última derrota do Vasco em São Januário, conseguiu bons resultados, sai de cena,
vem o Álvaro Pacheco, entrega uma terra arrasada e ele consegue fazer dessa equipe do Vasco permanecer na primeira parte da tabela do Campeonato Brasileiro e chegar a uma semifinal da Copa do Brasil. Só que existe um teto, existe algo no futebol que é aquilo que você pode entregar. E eu acho que o Rafael Paiva, dentro daquilo que ele já viveu no futebol, entregou muito para o Vasco. Como ele mesmo disse, ele é muito grato ao Vasco, como nós torcedores somos muito gratos ao trabalho que ele fez. Agora, se o Vasco pensa em algo diferente para o ano que vem, eu acho que a gente vai precisar ir ao mercado e buscar um treinador com um leque de trabalho maior. Me parece que o leque de trabalho do Rafael Paiva estagnou. Essa é a minha leitura de momento e também por aquilo que eu vi na coletiva dele ontem à noite. Beleza, torcedor? Dedão no like, por favor, não custa absolutamente nada. Deixe o seu comentário aí embaixo. Aliás, se você quiser me dar uma ajuda, veja o tema que você quer no Faísca de amanhã, coloca aí no comentário. Quem sabe eu não escolho aí um tema que vocês queiram que eu possa abordar aí no Faísca de amanhã e até vou citar a pessoa. Então, dedão no like, compartilhe, comentário, dá essa moral pra gente aqui no canal Ave Mais. Daqui a pouco, Emerson Rocha com um Bom Dia Gigante e eu volto aqui mesmo, 9h+, meio-dia, com o Sérgio Quinde, falando muito sobre esse momento do Vasco aqui no Resenha. Abraço, galera!